3 meses utilizando aqui o Redmi Note 13 modelo 4G e tenho várias coisas para contar para vocês nesse vídeo. Então fica até o final. Qualquer coisa, comenta aí na seção dos comentários se ficar alguma dúvida. Lembrando que vamos deixar links de compra desse modelo aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram comprar em uma loja confiável, que recomendamos sempre por aqui para os nossos inscritos e seguidores. Fala aí, rapaziada, tudo beleza com vocês? Estou aqui com o Redmi Note 13 modelo 4G, equipado com processador Snapdragon 685, que infelizmente um dos grandes pontos negativos do aparelho é não dar suporte ao 5G, porque tem outros aparelhos no mercado. Nós podemos dar de exemplo aí o Galaxy A25, o Galaxy A15, o Moto G34, o Moto G54, que são aparelhos, pelo menos esses aparelhos da Motorola, o G34 e o G54 já dão suporte ao 5G, porque são equipados com processadores um pouco melhor que o 685 presente aqui. Por exemplo, o G34 tem um Snapdragon 695 que dá o suporte ao 5G, porém, em questão de desempenho, é muito semelhante ao 685. O grande diferencial é que ele dá o suporte ao 5G e também tem a questão do NFC, porque essa unidade aqui comercializada, um dos pontos negativos também, além de não ter o 5G, é não ter a conexão NFC para pagamento por aproximação. Mas tem vários outros pontos que eu testei muito o aparelho aqui, gostei e vou compartilhar com vocês. De qualquer forma, a gente vai deixar links de compra tanto do Redmi Note 13 4G quanto de outros aparelhos na mesma faixa de preço dele, mas que tenham 5G, como esses que a gente mencionou agora há pouco. O Galaxy A25, o Moto G34 e o Moto G54. Porque todos esses aparelhos aí têm processadores medianos e entregam 256 de armazenamento com 8 GB de memória RAM para entregar ali um desempenho satisfatório ao longo do dia e o aparelho não ficar muito lento. Tem também a questão do armazenamento, que é o UFS 2.2, então ele tem uma leitura de memória muito melhor que os celulares antigos, que tinham 4 ou 6 GB de memória RAM. O armazenamento não era UFS, então mesmo com 6 ou 8 GB de memória RAM, alguns aparelhos ainda apresentavam uma certa lentidão depois de um determinado tempo de uso, principalmente depois de adicionar diversos aplicativos, instalar diversos jogos e aplicativos. Então os celulares de hoje, os intermediários de hoje, estão muito melhores por causa desses pontos aí. Mas vamos lá, eu acabei de atualizar o aparelho, né? Atualizei hoje para HyperOS, o Redmi Note 13. Tem muitas pessoas evitando de atualizar para essa nova versão do sistema, porque tem muita gente reclamando de autonomia de bateria. Eu fiquei futucando nele aqui por algum tempo, né? Ele estava em 100% a bateria, na verdade deixa eu acessar aqui o menu de configurações, bateria, porque, rapaz, realmente, se a gente for comparar outros aparelhos da Xiaomi, os mais antigos, com a MIUI 14, MIUI 13, eles entregavam uma autonomia de bateria bem superior a esse aqui. Por exemplo, eu tirei do carregador depois de ter atualizado, depois de ter reiniciado em 100%, e ele está ativo aqui por 28 minutos e já foi aí 5% da bateria. Mas é porque também eu estou utilizando ele aqui intensamente, um Wi-Fi ligado aqui, fazendo download em segundo plano. Fez a atividade que exige desempenho, que exige energia, o aparelho realmente vai começar a descarregar. Não tem jeito, não tem como você usar o aparelho e a bateria não descarregar. Mas para uso aqui, por exemplo, você sai de casa às 8 horas da manhã, você vai colocar o aparelho para recarregar lá por volta das 16, 17 horas, dependendo da forma que você utiliza o aparelho. Então, mesmo depois de ter atualizado aqui, eu acho que o aparelho está se comportando muito bem, mas eu preciso de um tempo maior para falar para vocês sobre esse ponto mais profundamente. Uma outra coisa que eu percebi aqui, todo celular Xiaomi que você compra, infelizmente ou felizmente, a gente tem pelo menos aí o auxílio do Gcam, a câmera nas capturas de fotos são boas. Pelo menos essa foto aqui que eu capturei na câmera nativa sem nenhum tipo de edição, a foto aqui está excelente, em bons níveis de nitidez e saturação. Não fiz nenhuma edição e essa foto aqui está de boa para postar nas redes sociais. O problema todo é na câmera frontal, que é de 16 megapixels, mas a foto aqui fica com um tom meio estranho, meio esbranquiçado, sem muita cor. E aí quando você tira uma foto com Gcam na câmera frontal, é bem diferente. Eu tenho um exemplo aqui claro, e também aumenta a nitidez da fotografia. Vocês viram ali que, não sei se vocês conseguem perceber isso, mas a foto aqui está sem nitidez. O Gcam corrige muito
essas imperfeições. Então você vai precisar do Gcam se você está pensando em comprar um aparelho intermediário da Xiaomi. Aí na descrição do vídeo tem link de download do Gcam também, de todos os modelos suportados. Então essa foto aqui, por exemplo, ó, ficou com a cara um pouquinho meio de pastel, na minha pele ficou, sei lá, um tom de pastel, sei lá como é que a galera chama isso. Mas não ficou legal. Aí quando você vem para a foto, na mesma posição capturada com o Gcam, olha só como aumenta a nitidez. Não sei se vocês estão tendo essa percepção aí, mas você pode baixar o Gcam no seu aparelho e fazer o teste. Fica totalmente diferente. Na câmera principal, eu sinceramente não vejo necessidade de utilizar o Gcam. Eu só uso o Gcam especificamente quando eu capturo fotos através da câmera frontal. Porque nesse caso aqui, fotos de plantas, de paisagens, o aparelho atende perfeitamente bem. Olha só, as cores são bem vívidas. Vocês estão vendo aí que o verde realmente está verde. Lembrando que eu não fiz nenhum tipo de edição no aparelho. Então, se você vai tirar fotos na câmera frontal, para melhorar as fotos, você vai precisar do Gcam. Um outro ponto aqui, ó. A gente fez um teste de gravação de vídeo da câmera frontal do aparelho. Esse aqui não é um aparelho, definitivamente não é um aparelho voltado para quem vai utilizar o aparelho muito para os stories do Instagram. Porque a câmera frontal não tem nenhum tipo de estabilidade. Vocês viram aí como se comporta. Ele não compensa bem em áreas muito claras, porque dá uma estourada lá no fundo. Então não fica tão legal. Dá para fazer? Dá, mas não é um aparelho ideal para stories do Instagram. Mas para quem não tem grana, né, não tem para onde correr, então vai ficar com esse mesmo. Outro teste que eu fiz com o aparelho foi a captação de áudio em shows. Porque os aparelhos antigos da Xiaomi, quando você gravava vídeos em shows, em paredões, na área aberta, os graves ficavam estourados. Eu gravei esse vídeo aqui num clube, num lugar fechado. Tava tendo um showzinho, gravei um vídeo. A captação ficou legal, olha aí. Vocês viram? E também tem a questão da qualidade de reprodução de áudio, porque apesar de ser alto-falantes estéreo, saída de som no topo e aqui na parte inferior, não quer dizer também que o aparelho tem alto-falantes com a mesma qualidade de um Galaxy S24 Ultra. Então, mesmo que a captação seja boa, depende também dos alto-falantes serem bons para reproduzir aquele áudio com o máximo de fidelidade possível. A questão toda aqui é que os graves, pelo menos, os graves não ficaram estourados. Qualidade é ok. Então tem esse ponto, né, também a se observar sobre o Redmi Note 13 4G. E eu gosto muito também de testar o aparelho em capturas de fotos das estrelas à noite. Se você conseguir estar num lugar completamente escuro e souber utilizar o modo Pro do aparelho, você vai conseguir sim tirar fotos do céu. São fotos espetaculares para mim assim, porque um celular intermediário conseguir fazer fotos nessa qualidade, nesse nível, eu acho impressionante, coisa que não era possível antigamente. Mas ainda dá para ficar muito melhor com celulares com sensores de câmera mais focado em capturas de fotos. Porque temos aqui uma câmera de 108 megapixels, mas o processador não vai permitir ter um pós-processamento de imagem com tanta consistência. Então tem 108 megapixels, mas o conjunto de hardware e o sensor aqui, a fabricante das lentes, não é lá essas coisas. Então é um aparelho intermediário, especialmente à noite, né, com lugares de baixa iluminação. Eu também capturei algumas fotos, saí para um restaurantezinho aqui e tirei fotos no modo leigo, no modo automático. E a preocupação toda é o quê? Se você vai tirar uma foto em um ambiente como esse, se as fotos vão ficar com ruídos. É uma foto ok aqui, ó, à noite, no restaurantezinho, e realmente não ficou com ruído. Então, tá ruim não. É um celular legal também para esses pontos aí. Fiz o teste de câmera com o aparelho também, né, gravando vídeos no formato horizontal, na câmera frontal, na câmera principal. E o aparelho se comporta muito bem, viu? Olha aí. Agora fica aquele efeito embelezamento, que eu não consegui desativar isso no modo vídeo. Iniciando a gravação de vídeo através da câmera frontal, gravando esse vídeo em Full HD a 30 FPS no Redmi Note 13. Entrando para dentro de casa aqui, dando a saída, dando a passadinha aqui, só para vocês terem uma noção de como é gravar vídeos através desse smartphone, dentro de casa e fora. Já já a gente vai dar uma saidinha agora. Na verdade a gente vai estar saindo agora mesmo.
E é isso aí, estabilidade, vocês sabem, né? É um aparelho basicão, então não tem estabilidade nenhuma na câmera frontal, mas é um aparelho ok, principalmente para quem vai utilizar o aparelho para mais para o WhatsApp, enviar áudio, tirar uma foto eventualmente, que não é aquele usuário exigente, mas quer um aparelho mais decente. O teste completo de câmera do aparelho vou deixar aí nos encards e tá aí também no canal se você quiser pesquisar. Então o aparelho se comporta muito bem em câmera dentro do que ele promete, porque é um aparelho intermediário, então não podemos esquecer desses pontos aí. Uma outra coisa que eu fiz aqui no aparelho enquanto eu estava testando foi baixar o aplicativo DevCheck, porque é este aplicativo que eu utilizo para monitorar, deixa eu abrir aqui, monitorar aí, ó, CPU, memória RAM, taxa de FPS, enquanto eu estou utilizando aqui o aparelho. Um outro ponto que faz o aparelho consumir muita bateria é isso aqui, ó. A tela está estática e ele fica constantemente em 60 fps. Se você vem aqui no menu de configurações, cadê tela e brilho, e você aumenta a taxa de atualização para 120 Hz, e esse aparelho aqui em específico, olha só, ele não varia de 60 a 120 Hz. Se você ativa os 120 Hz, ele fica permanentemente em 120 Hz, mesmo uma tela estática, você não fazendo nada no aparelho, ó. Fica constantemente em 120 fps, olha só. E isso faz consumir bateria, você sabia disso? Então eu particularmente não vejo muita necessidade de deixar essa função de 120 Hz de taxa de atualização ativado, porque vai consumir muita bateria. A não ser quando você está jogando uma partida e está deixando o aparelho ali recarregando enquanto você está jogando. Aí é totalmente diferente. Uma outra coisa também que vem com a HyperOS, na verdade já estava presente também na MIUI 14, é a possibilidade de você editar pastas e deixar ele no formato diferenciado para você personalizar melhor seu smartphone. E aí você pode organizar os ícones dos aplicativos em uma pasta nesse formato. Fica muito legal. E também esta opção aqui do Game Turbo que você pode ativar, que ele incorpora todos os jogos em um único lugar e também te permite fazer algumas configurações, como por exemplo o modo desempenho, ativar e desativar algumas funcionalidades para o aparelho entregar o melhor desempenho enquanto você estiver jogando um jogo que você considera pesado. Então tem esse modo turbo que você ativa aqui, ó, no aplicativo de segurança do seu Xiaomi. Você vai lá no finalzinho. Aí você tem aqui o Game Turbo, você vai entrar nele e tem a opção aqui de colocar o atalho. Você tem aqui a opção de colocar atalho à tela inicial. E aí, por padrão, quando você ativa o smartphone depois de comprado, não fica com esse aplicativo aí, o Game Turbo. O Game Turbo fica escondido dentro do aplicativo de segurança. Aí você adicionando o atalho, ele fica aqui também na home, junto com outros aplicativos. Uma coisa que eu gostei muito de fazer com o aparelho também foi conectar ele via HDMI na TV para transmitir um filme ou qualquer outra coisa que, sei lá, de repente na TV é um pouco mais difícil. Você pode utilizar esse aplicativo aqui e um cabo específico que é vendido no Mercado Livre. E aí em qualquer TV, qualquer celular você consegue conectar via HDMI. O cabo é esse aqui, ó. Olha só, vendido no Mercado Livre, custando aproximadamente 80 a 90 reais aproximadamente. Vamos deixar links de comprar na descrição do vídeo e ele serve para qualquer smartphone Android. E aí conectou, baixou o aplicativo, ativou o modo desenvolvedor que vai ser necessário. Na verdade tem um passo a passo aqui, então não é difícil não. Estou passando aí agora para vocês um take, para vocês verem mais ou menos como é que funciona. Uma coisa que eu gostei também desse aparelho, que é um ponto forte, ao contrário de outros celulares que tem tela IPS na mesma faixa de preço, como a gente mencionou anteriormente, o Moto G34 ele tem 1 ano de garantia, o Moto G54 também ele tem 1 ano de garantia e tem processador que entrega o 5G. Porém, esses aparelhos, devemos lembrar que eles não possuem tela Super AMOLED. E para você que trabalha na rua, debaixo do sol, é essencial que você tenha um aparelho com tela Super AMOLED, porque debaixo do sol você dificilmente vai conseguir enxergar algum conteúdo na tela se o aparelho tiver tela IPS, como é o caso do Moto G34 e o G54 e o Galaxy A15 e o A25 também. Eles não possuem tela, se eu não me engano o A25, eu não sei se ele tem tela IPS ou o AMOLED, me corrijam aí na seção dos comentários porque eu realmente não lembro. Só tenho certeza sobre o G34 e o G54.
Então ele entrega alguns pontos positivos, mas se você trabalha na rua e precisa de um smartphone para utilizar debaixo do sol, é essencial que ele tenha a tela Super AMOLED, porque esse aparelho aqui, além de ter tela Super AMOLED e os níveis de brilho mais alto, ele tem uma funcionalidade aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, ó. Que ele aumenta o brilho de luz do sol. Ele melhora a visualização do conteúdo quando você está utilizando o aparelho debaixo do sol. Olha só esse take que eu gravei aqui fora. Então isso é muito importante, porque tela IPS, quando você está debaixo do sol, é como se a tela se apagasse, mesmo o brilho estando lá no máximo. Então tela IPS não vai entregar esse recurso que celulares com tela Super AMOLED entregam. Então pensem bem antes de comprar o aparelho aí, beleza? Um outro ponto negativo do Redmi Note 13 também que eu encontrei aqui, pessoal. Você vem aqui no menu de configurações, redes móveis, e, infelizmente, em pleno ano de 2024, esses aparelhos da Xiaomi, a grande maioria dos aparelhos da Xiaomi, eles não têm suporte a chip virtual de operadora, ou seja, eSIM. Porque a grande maioria das pessoas hoje estão migrando de chip físico, o cartãozinho da operadora, para chip virtual, porque você não precisa inserir o chip. É um chip virtual, porque até aumenta a segurança do seu aparelho, porque se você perder ou for roubado, o ladrão não vai conseguir remover o chip, porque ele está incorporado ao sistema do aparelho. Chip físico é só abrir a gavetinha, remover e já foi. Então, tem muita gente já migrando para o chip virtual, mas infelizmente o Redmi Note 13 ele não tem suporte para chip virtual de operadora. E esses são os meus comentários acerca desse smartphone. Se ficou alguma outra dúvida, deixa na seção dos comentários. Links de compra desse modelo e de vários outros que a gente indica aí na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.